Opa, tudo bem? Paulo Rafael, nutricionista esportivo, e eu ensino lutadores de MMA a planejar e conquistar o seu peso na véspera da luta para obter assim um desempenho máximo do seu potencial físico no combate. Qual a energia necessária para se gastar durante uma RWL? Qual seria o déficit de energia ideal durante uma rápida perda de peso? É um ponto investigado agora em uma recente investigação por M. Kondo em 2018, onde ele procurou elucidar qual seria o déficit calórico ideal para se aplicar em uma perda de peso, onde é de praxe os lutadores realizarem numa faixa ali de 3 dias na véspera da luta. E M. Kondo, assim, propôs, através de um recrutamento de 10 lutadores em universidades do Japão, uma proposta de perder 6% do seu peso em 3 dias. E cada lutador utilizaria os costumes que já são de praxe dentro do seu clube ou por treinadores, né, para obterem essa rápida perda de peso. Como critério de inclusão no estudo, esses lutadores teriam que ter mais de 4 anos de experiência em lutas oficiais de MMA e pelo menos ter realizado 2 RWLs com perda de peso acima de 6%. E nós sabemos que a perda de peso ela é programada, né, para se obter uma vantagem sobre o adversário, porém ela, dependendo da forma como você empregar essa magnitude desse déficit calórico, desse déficit de energia, em conjunto com a intensidade do treinamento, você não consegue realizar aquele treinamento ideal, aquela preparação psicológica ideal, o que teria que ser aplicado ali na véspera da luta. Então, muitas vezes o atleta deixa de focar, né, um pré-camp ou um camp, uma semana da luta aí, onde ele poderia trabalhar as suas qualidades, né, as suas capacidades físicas e técnicas, e o foco fica totalmente em cima da perda de peso, né, da obtenção do peso. E sabemos que muitos atletas entram aquém do seu condicionamento físico na luta, devido a não estabelecer totalmente, né, o processo de hidratação, bem como reposição de glicogênio, dependendo da situação, né, da luta, da ocasião de pesagem e de como que foi esse pré-camping e quais estratégias foram utilizadas, né, ali em curto intervalo de tempo. Então, M. Kondo propôs a esses 10 lutadores a perderem 6% do seu peso em 3 dias. Fato que foi alcançado em apenas 53 horas pelos lutadores universitários no Japão. Dentre as técnicas utilizadas para a perda de peso, teve restrição energética, prática de isenção de alimentos, prática de isenção de ingestão de líquidos, bem como o uso de sauna, treinamento com moletons, e
e dentre outros que era de praxe na sua casa e no seu treinamento ali. O que foi preconizado para se averiguar esse estudo foi o seguinte: procurou estipular o gasto de energia total diário durante um período pré-base do estudo, né, durante 7 dias, para avaliar o gasto energético basal desses atletas, o gasto energético desses atletas no seu treinamento e seu gasto energético de repouso. E Kondo utilizou no estudo ferramentas ouro, padrão ouro, das quais foi trabalhado a água duplamente marcada, que é uma ferramenta utilizada em várias investigações para se aferir o gasto energético total diário dos indivíduos. Em conjunto com isso, Kondo procurou organizar ferramentas também de alta confiança, como ferramentas que analisam 4 compartimentos, que distingue exatamente a densidade óssea, quantidade de líquido e água intra e extracelular, para se ter um padrão realmente do que estava sendo feito, do que estava sendo realizado aquela perda de peso ali durante essa RWL de 3 dias. Ele queria elucidar exatamente qual a composição física exata que estava sendo perdida por aqueles atletas, se eram massa muscular, líquido, né, gordura corporal. Então ele comparou os resultados de várias ferramentas para analisar essas alterações na composição corporal. Ele comparou a ferramenta de 4 compartimentos, ele comparou o DEXA, ele comparou a pletismografia, ele comparou a bioimpedância e a diluição de isótopos, né, para estar averiguando quais ferramentas seriam padrões e seriam necessárias, seriam ferramentas assim a se usar numa RWL. Então, através de uma mensuração de densidade energética que calculamos através do gasto energético total diário menos a energia de ingestão, para sabermos exatamente o quanto está sendo o déficit do atleta naquele período, Kondo comparou, né, o EI, que é a ingestão energética, menos o TEE, que é o gasto energético total diário, com a água duplamente marcada para calcular esse gasto energético total diário, e concomitante com isso ele analisou todas essas ferramentas, né, 4 compartimentos, 3 compartimentos, DEXA, pletismografia, bioimpedância e diluição de isótopos, para ver se todas essas ferramentas realmente elucidariam um resultado similar ao EET, que é o gasto energético total diário, menos a energia ingerida para o atleta, que é o que daria ali o déficit de energia do atleta. Então, resumindo, ele queria traduzir
em que esse déficit de energia estaria provocando em termos de perda de tecidos no organismo, quais tecidos estariam sendo mobilizados e perdidos, né? E quais seriam as ferramentas mais utilizadas para melhor calcular uma perda de peso numa semana da luta. Dentre essa organização, quando buscou estudos novos que predizem para a gente que uma densidade energética para uma variação de peso corporal num atleta não é utilizada e não é usual como numa pessoa comum. Hoje, por exemplo, nós utilizamos 7.400 a 7.700 calorias para mobilização de 1 kg de gordura corporal. E no atleta, nós temos estudos atuais que eles evidenciam 1.020 calorias por variação de massa magra dentro da perda de peso corporal e 8.500 calorias por variação de gordura corporal dentro da perda de peso corporal. Então, como que se faz essa análise da perda de peso do atleta ali nessa semana? A junção dessa média de perda de massa livre de gordura por perda de peso total corporal influencia muito, né, nos níveis de cálculo aí do déficit de energia do atleta. Então, não se usa para o atleta o déficit de energia normal, que nós utilizamos de 7.400 a 7.700 calorias por variação de peso corporal. Então, nesse sentido, quando realizou todos esses acompanhamentos, como as mensurações de linha de base com essas ferramentas, né, gordura corporal, quantidade de líquido total corporal, massa livre de gordura, densidade óssea, né, de base, e mensurou isso pós RWL, que foram os 3 dias ali de déficit calórico. O que foi constatado nessa investigação é que obteve uma perda de peso de 4,7 kg nessas 53 horas. Foi a média de peso perdido pelos atletas nessas 53 horas. E a maior parte dessa perda de peso foi elucidada através de líquido, de uma mobilização de líquido, que chegou a atingir cerca de 71% da perda de peso total nessa RWL. Quando se comparou a densidade energética, que nada mais é do que a perda de peso obtida durante a RWL, e pelo déficit de energia imposto, obteve-se um resultado de densidade energética de 1.530 quilocalorias diário de déficit calórico nessa semana da luta, o que é muito diferente, né, do que a imposição de uma variação
de calorias a nível de 7.700 a 7.400 quilocalorias. Então, por que isso aconteceu? Porque a mobilização que se tem num período curto e com uma alta magnitude de perda de peso, tem-se uma influência tanto nos volumes de líquido, bem como nos níveis de massa livre de gordura, né? Então, a alteração do percentual de gordura, ele não mexe muito. O que se tem mais é uma oscilação na massa livre de gordura e em maior parte dotada de líquido corporal do atleta. Isso é o que se constata em várias pesquisas, né, de perda de peso de curto intervalo de tempo. Então fica incoerente aplicar uma magnitude de perda de energia de 7.700 quilocalorias, que é usual, a um atleta que vai praticar uma perda de peso rápida, né, nesse curto intervalo de tempo. E então esse número foi constatado, né, que a densidade energética foi de apenas 1.500 calorias, 1.530 quilocalorias, que foi exatamente a variação de energia por quilograma de peso perdido no atleta, né, que evidenciou esses 4 quilos. Toda essa parte de cálculo de perda de energia e de gasto calórico do atleta foi feita equiparando o padrão ouro, né, mensurado através da ingestão energética menos o gasto energético total diário, que não variou antes do período de base, ali onde foram feitas as medidas basais do atleta para se comparar na RWL. Então, o mesmo gasto energético de repouso teve antes do período de base e após, né, durante a RWL. E da mesma forma, o gasto energético com os exercícios também foram os mesmos, né, durante pré-RWL, pré-rápida de perda de peso, e durante a perda de peso. Nesse sentido, ele comparou esse gasto energético total diário e a mobilização da perda de peso, identificando quais foram as composições corporais, qual foi o substrato oxidado a nível corporal por várias ferramentas, né? Ele comparou ferramenta de 4 compartimentos, que é padrão ouro, o DEXA, comparou pletismografia, comparou prega cutânea, comparou bioimpedância. E as ferramentas que foram condizentes com o padrão ouro pré-calculado de perda de peso foi exatamente a ferramenta de 4 compartimentos, o DEXA, pletismografia e a diluição de isótopos. Essas ferramentas elas coincidiram certinho com o planejamento mensurado através do gasto energético total diário menos a ingestão energética. Então foram ferramentas que aferiram com exatidão. Agora, a bioimpedância e as dobras cutâneas, elas superestimaram as variações no nível de gordura corporal e acusando uma densidade energética muito mais alta de mobilização corporal.
por quilograma de peso. O que relata para a gente que não é uma ferramenta ideal para se usar ali durante um pré-camp ou uma rápida perda de peso em atletas profissionais e no esporte de combate.